palavra de Deus. Abra aí, irmãos, por favor, no profeta Jeremias, capítulo 2. Nós temos alguns livros, por exemplo, na Bíblia, que nós temos alguns preconceitos, né? Vai falar que não, mas não tem sim, né? Por exemplo, quem lê Levíticos todo dia? Levíticos, gosta de Levíticos? Lei em cima de lei, gosta? Você prefere ler o Evangelho, não é isso? É a palavra de Deus, é Levíticos, é a palavra de Deus também. Mas nós temos, lógico, o nosso ser humano, procuramos aquilo que nos mais entendemos melhor, nos agrada. E o sofredor aqui do Jeremias tem um preconceito, né? Porque Jeremias, pega o livro de Jeremias, quando eu falei, tem Jeremias, a mulher fala, porque Jeremias, irmãos, era um profeta que chorava muito, meu irmãos. É muito bom para um pastor e agradável para um pastor chegar sempre à igreja e pregar, por exemplo, o amor de Deus. O amor de Deus é lindo, o amor de Deus é insuperável, o amor de Deus, tudo isso é verdadeiro. É mais fácil chegar aqui e falar assim, olha, Deus te ama, que você vai ser ouvido e tal, do que eu chegar aqui, irmãos, e pregar algumas palavras que Deus tem dado de ensino, de requerer de você uma posição, de colocar nós, né, a igreja, em xeque, dizendo assim, a obediência é necessária, a santidade é necessária, você tem que largar disso, largar daquilo, entendeu? É difícil para o pastor, não é agradável para o pastor trazer uma palavra a respeito disso. Jeremias tinha isso como profeta, irmãos. Ele podia ser como Isaías, o messiânico, falando de Jesus, tudo. Mas Jeremias, meus irmãos, era o profeta da exortação. Jeremias era o profeta, meus irmãos, que ia na ferida. Jeremias era aquele que foi chamado a dizer a Jerusalém, a Israel, que eles estavam se afastando de Deus. É aquele que foi colocado por Deus para puxar a orelha e dizer, vocês estão longe, vocês não estão seguindo, vocês não estão fazendo, vocês estão com os vossos pais lá que deixaram no deserto, né? A apostasia do povo judeu, era ele que chamava a atenção, era ele que exortava, né? Sobrava mais para Jeremias. E se você ler a história de Jeremias, um sofredor, meus irmãos, na sua vida pessoal, nunca as coisas para ele foram fáceis, absolutamente, sempre foram muito difíceis. Então, amados, nós vemos aqui Jeremias, mais uma vez, nesse capítulo 2, tendo que dar uma exortação, segundo, aqui nesse capítulo, segundo a rebelião do povo em Jerusalém. Então, eu vou começar a ler aqui algumas. Eu ia pregar a parábola do bom samaritano, você tem uma ideia. Mas quando chegou na parte da tarde, comecei a dar uma lida na palavra, eu deixei o papelzinho para outro dia, e começamos a anotar algumas coisas a respeito desse texto de Jeremias. Você acompanha aí, por favor, capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 13. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua beneficência, da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era a santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Que Israel estava numa tal santidade diante de Deus, nas suas primícias, logo no começo, sem ser contaminado em nada. E todos os que o devoravam, quer dizer, todos que iam contra Israel, o que Deus fazia? O mal vinha sobre eles. Deus era o protetor, e é ainda, né? Mas ele era aquele que... a vingança era dele. Então, caíam por terra os inimigos de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, estou lendo 4, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim. Aí Deus já começa, através do profeta, dar uma atarrachadinha aí na conversa. Para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos
Deus estava já falando deles. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Sabe, irmãos, nós lemos a palavra e falamos muitas vezes, eu mesmo, quando eu vou fazer uma visita, essa semana eu estive orando em 2, 3 comércios aí dos irmãos da igreja. Eu tenho a certeza, eu entro e falo: Senhor, estou colocando a planta dos meus pés aqui nesse lugar, esse lugar aqui é santo, esse lugar aqui é abençoado, como a sua palavra me ensina. Então eu estou abençoando esse lugar, eu estou colocando a planta aqui, não importa o que é, não importa o que nós estamos pisando aqui, estamos pisando numa terra santa. Então eu tenho orado desta forma. Mas olhando aqui, eu falo: Senhor, que coisa. Quer dizer, nós podemos abençoar a terra que nós pisamos. Podemos. Mas podemos também ser ao contrário. Vocês prestaram bem atenção aqui? Olha o 7. E eu vos introduzi numa terra fértil, quer dizer, a terra era boa, para comerdes do seu fruto e do seu bem. Quer dizer, é bênção para nós. Mas quando nela entrastes, olha só, ao contrário aqui, contaminastes a minha terra e a minha herança fizeste uma abominação. Quer dizer, meus irmãos, você vai ter essa bênção do Senhor, de você colocar os pés e abençoar a terra, e dizer: essa terra é uma terra santa, eu estou abençoando aqui, se você for uma bênção. Porque se você estiver brincando, se você esforçou a máscara, se você estiver, como alguns, a palavra chama de cães famintos que pregam no seu próprio ventre, você não vai abençoar coisa nenhuma, você vai acabar contaminando muito mais. Então a recíproca é verdadeira também, irmãos, tá? Você abençoa quando você é abençoador. Você abençoa quando Deus está contigo. Maior Ele no nosso coração do que os problemas aí. Você abençoa quando a tua vontade é compaixão pela alma. Aí você abençoa. Eu posso orar com você, se eu tiver compaixão pela tua alma, mesmo não te conhecendo. Deus abençoa quando você faz isso com amor, sem julgamento. Sem julgamento. Não adianta eu chegar e entrar na tua casa e falar assim: eu vim aqui orar, eu vou orar aqui, mas está tudo errado, o pessoal quer saber de nada. Quer dizer, a minha oração não vai passar no telhado, irmãos, não vai adiantar nada. Se eu não for nessa casa, primeiro, com o meu coração perdoador, perdoando e falando: Senhor, eu não estou aqui para julgar o que eles estão fazendo, eu estou aqui para impetrar a tua bênção, eles recebam, tomara que recebam, mas eu estou aqui de mãos limpas e coração puro, diz a palavra. E é assim que você tem que fazer. A oração só funciona assim. Só funciona assim. Seja pessoalmente, seja por telefone. Quantas vezes aqui nós oramos por telefone e depois o pessoal retorna e fala assim: deu certo, ó. Na hora, é na hora. A oração é na hora. Então, amados, você pode abençoar e pode também amaldiçoar. Porque trazer abominação é maldição. Depende daquilo que você está, Por isso a palavra de Deus é assim: olhe para os guias que estão à tua frente. Olha, como é que ele vai abençoar meu casamento se o dele não vale um tostão? Está acabado, está destruído. Como é que ele vai, meus irmãos, abençoar a minha vida, se a vida dele é uma vida de mentiras, é uma vida de falsidade? Como é que ele vai? Se ele é um hipócrita, como é que ele vai me abençoar? Sabemos que nós, eu ou outros líderes qualquer, nós temos nossos defeitos. E ontem até falei isso aqui, o apóstolo Paulo também. Tanto é que ele diz assim: eu quero que todos vós sejam meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. Só naquilo. Não sejam meus imitadores dos meus erros, nas minhas mazelas. Isso não é para ser imitado. Eu digo a mesma coisa. Agora, imite aquele que está à frente, seja a minha vida ou outro, outra igreja, ou sei lá, mas imite naquilo que ele imita o Senhor Jesus Cristo. Porque o padrão, o certo, o prumo não é o pastor, e sim Jesus.
Muita gente confunde os apóstolos. Então, tem a igreja romana, São Pedro, no meio do ano solta rojão, faz fogueira, não sei lá. Mas quando nós lemos Atos dos Apóstolos, eles dizem assim: e vós estáis, né, apegados, estáis firmes, né, fundamentados, não nos apóstolos, mas no fundamento dos apóstolos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Certo? Então, o nosso objetivo aqui é olhar para o Senhor da igreja. 8. Os sacerdotes não disseram: olha aí, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Olha só o engano aí, né? Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quetim, eu vou explicar isso tudo, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Duro para um profeta falar isso para o povo, hein? Né? Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Olha o 13, onde eu quero invocar hoje. Porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram, né, o manancial de águas vivas, deixaram. E segunda, e aí cavaram cisternas. Cisternas são poços, eu vou explicar daqui a pouco. Cisternas rotas, quer dizer, que não retém a água, né? Que não retém as águas. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus fala conosco e abençoa essa ministração agora, em nome do Senhor Jesus. O que são cisternas, irmãos? Cisternas numa terra onde a água nem sempre é abundante, né? Época da seca. O que são cisternas? Cisternas são poços que eles cavavam. Mais do que isso, irmãos, buracos onde ficava armazenada a água da chuva, para que depois eles pudessem usar. Faziam isso na terra, né? Mas aí durava menos ainda, porque a terra absorvia. Então rotas quer dizer que elas absorvem, não retém, furado, né? Então vai saindo a água. E eles usavam uma pedra calcária, uma rocha, que era mais, nós conhecemos aí como pedra sabão, aquela mais mole. E eles então cavavam uma rocha, faziam como se fosse uma concha, e ali naquele local armazenavam água. Isso eram chamadas as cisternas. Quando você pega, irmãos, vamos agora para a parte do Senhor, e quando Ele constituiu esse planeta e todas as coisas foram formadas por Ele. Se você pega um livro de história, de pré-história, de formação da humanidade, aonde que começaram os povoados, vamos dizer? Onde começaram as tribos? Aonde os homens começaram a se juntar para hoje constituir o que nós entendemos de cidades hoje? Mas eles não tinham essa... Eles se juntavam para conviver. Aonde? Que local era escolhido para que esses homens pudessem viver ali e obterem o que precisasse da terra? Aonde eram os lugares escolhidos? Do lado do quê? De água. Onde tinha água, irmãos? Né? Então tinha água, não tinha recipiente para carregar, né? Vou levar água para o meu filho beber, pegava assim e assim para lá. Não tinham isso aí. Então, para facilitar, isso é instintivo. O homem que se juntava, meus irmãos, de que maneira? Né? Formados perto dos mananciais, né? Isso quer dizer, meus irmãos, que o Senhor se coloca como aquele que descedenta da nossa sede, que é o Senhor que nos dá água bendita, a sua palavra, tudo essa é a figura de Deus, a figura da água é a figura de vida, né? Então, amados, o que acontece? O Senhor está aqui, então como que nós espiritualmente agora falando, não historicamente nem nas necessidades físicas, mas espiritualmente, nós deveríamos ficar perto da fonte. Nós deveríamos ficar perto de onde tem a água que mata a nossa
sede. E o que espiritualmente acontece hoje, meus irmãos? Nós vemos que, como naquele tempo, o que afastaram esses homens? Eles foram criando inteligência, vendo as suas necessidades, foram então olhando, observando as coisas, achando que já estavam sabendo muitas coisas. O que eles começaram? Começaram a confeccionar, por exemplo, vasilhas, começaram a confeccionar alguma coisa que eles pudessem transportar essa água, não é isso? Começaram a ver que se eles cavassem a rocha para fazer cisternas, eles poderiam pôr a água no local onde eles desejavam. O que levou a isso? Levou esses homens a afastarem-se da água, da fonte, e tentarem abastecer-se de uma forma artificial ou de outra maneira dessas águas longe. Eles então não ficavam onde Deus queria que eles ficassem, mas eles começaram pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela evolução do homem, a afastar-se da verdadeira fonte e começaram a carregar a aguinha que era necessária para lá, cavar cisternas aqui. Então eles começaram a ficar onde eles desejavam ficar e não aonde Deus queria que eles ficassem. Eu vejo isso, meus irmãos, que a pessoa quando chega no Evangelho e ela está ali no primeiro amor, a Bíblia diz isso, do primeiro amor, o primeiro contato. Irmãos, ela não vê a hora de ler a palavra, ela não vê a hora de chegar a hora do culto para ver o que vai ser pregado, ela não vê a hora de ter um hino novo para aprender, ela está sedenta, ela está ali, e a fonte está pertinho e tal. Começa, meus irmãos, né? Aquilo ser uma rotina para ela, ela começa a ser um costume e não mais uma ansiedade no coração, né? Começa a ser um vício até para alguns, né? E não é mais a ansiedade de ouvir a palavra de Deus. É como esses homens que vão criando mecanismos, meus irmãos, de autossuficiência e vão se afastando. Quanto mais eles criam esses mecanismos, mais eles se afastam de Deus. Precisou ouvir Jesus dizer assim: olha pessoal, sem mim nada podeis fazer, hein? Não se afastem, não desvie seu pé nem para a direita nem para a esquerda, né? Porque nós necessitamos de Deus 24 horas na nossa vida, nós necessitamos de Deus sempre na nossa vida, né? E você tem que estar onde Deus coloca você, não onde você quer estar, mas onde Deus quer que você esteja. E Ele quer que você esteja bem pertinho da fonte, Ele quer que você esteja bem pertinho, né? Onde Ele possa te alimentar, Ele quer que você esteja bem pertinho, onde Ele possa matar a tua sede. É isso, essa é a vontade de Deus. Mas quando o homem mais inteligente ele fica, quando o homem mais autossuficiente financeiramente ele fica, quando ele cria mais capital e acha que é o bom, ele mais então começa a interrogar Deus, ele começa, qual é a pergunta necessária? Onde está o teu Deus? Você passa uma necessidade, nós como crentes, você deve ter passado isso, eu já passei, você deve ter passado. Nós passamos algumas agruras, a primeira pergunta eu falei, você não sou crente? Como dizer, cadê teu Deus? Não resolve isso não? Somos inquiridos disso, né? Por parentes, familiares em primeiro lugar, que são convertidos, no trabalho, onde quer. Você não é lá, Deus não te dá? Somos inquiridos toda hora a respeito disso, né? A Bíblia diz isso, a pergunta daqueles que não creem assim: onde está o teu Deus? Tem um hino que diz assim, que é a versão da palavra, diz: meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está onde? Morto, né? Mas o meu Deus vive, não é isso? O nosso Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, essa é a primeira pergunta que eles nos fazem. Está entendendo que Deus quer você perto da fonte? Está entendendo que não adianta? Por quê? Porque são cisternas rondas. A tua inteligência, esses homens que se afastaram da fonte da água, os primitivos, começaram a carregar água. Mas quando chegaram lá, já tinha esvaziado, já tinha se perdido. Por isso que o Senhor diz assim: olha, porque o meu povo fez duas maldades a mim. Primeiro que deixaram o manancial de águas vivas, deixaram a presença de Deus. E depois cavaram cisternas, quer dizer, começaram a cavar, meus irmãos, começaram a cavar alternativas para que eles não tivessem sede. Só que tudo que o homem cava, tudo que o homem busca fazer com a sua própria força é passageiro, irmãos. Você não consegue reter a água, você não consegue guardar para sempre.
não é como aquela água pura e cristalina que Deus te dá todos os dias, né? Você guardava o maná, né? O povo de Deus guardava o maná no deserto, no dia seguinte ele estava podre, porque o Senhor renovava a cada dia o maná novo, a cada dia novidade, a cada dia, meus irmãos, o Senhor nos dá. Aqui no texto diz assim aqui, quer ver? Eu falei que ia explicar e vou explicar. No versículo de número 9 e 10. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim. O que era Quitim? Quitim era uma cidade que era do Ocidente. Então ele faz essa citação aqui, dizendo assim: olha, eu não vi esse desprezo, eu não vi essa aversão a Deus, está te dando uma terra fértil, vocês ainda se afastam dele. Eu não vi nem em Quitim, quer dizer, nem no mundo do lado ocidental, e nem em Quedar, que era uma cidade da parte oriental. Então ele diz aqui, quando o profeta faz assim: olha, passei pelas ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e habitai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Quer dizer, vocês estão se afastando de Deus, se afastando do Senhor nas vossas vidas. Vai lá no Ocidente, aqueles que estão fora, vê se lá no Ocidente eles fizeram isso. Não fizeram. Vai lá no Oriente e vê se eles fizeram a mesma coisa que vocês. Não fizeram. Eu só estou vendo isso em Israel. Quando há um versículo que diz assim: quando o Senhor voltar na terra, por acaso bastará na terra o quê? Fé? Você fala assim: cara, ele está falando para os de fora. Os de fora não, Senhor, para os de fora não interessa, eles não têm a fé salvadora. Ele está falando para os de dentro. Será que vai encontrar fé? Será que vai? Ou vamos ter fé naquele pastor que está lá e faz não sei o quê, ou vamos naquele outro dia que não sei o que lá, ou faz naquele que está madrugada só pede dinheiro? Qual deles? Ou no Senhor que é a fonte de água viva? Só o Senhor tem essa fonte, irmãos. Só Ele, só. Jeremias capítulo, você guarda o dedo aí, no Jeremias 17, perdão, aqui já foi. Jeremias 17, vamos lá. Jeremias 17, 13 diz assim, ó. Um pouquinho para frente aí, 3 coisas. Jeremias 17, 13 diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Olha só. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Só Ele é fonte, a fonte das águas vivas, a fonte do nosso sustento, a fonte da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Salmo 36, versículo 9, também faz uma alusão a isso. Salmo 36, 9, eu vou ler para os irmãos assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Então no Senhor está o manancial da vida, a água que descedenta a nossa sede, não é isso? E quanto à água, meus irmãos, é uma coisa interessante na palavra de Deus, não é? Importantíssima. A palavra que nos lava, né? A palavra, somos lavados na palavra. Quando a palavra fala de vida, presta atenção nos versículos que você vai, né? Há um rio cujas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Quando a palavra fala em rios, ele fala em vida, ele fala em rios, quer dizer, quando vai falar de vida, ele fala em rios, águas que se movimentam, águas que correm, isso é vida. Quando a palavra de Deus fala também em águas, mas ele fala em morte, ele fala em lagos, em charcos, quer dizer, água parada. Percebam isso quando você lê a palavra de Deus, né? Quando fala em rios e vida, ele fala em rios que se movimentam, o Espírito Santo se movimenta. E quando ele fala em morte, ele fala em lagos, charcos, né? Águas paradas, águas mortas, águas que não têm vida. E é verdade. Quando você vai assim, tem aquele lagozinho que não tem saída, tal, que é só uma água empoçada, vai criando aquele limbo, vai apodrecendo a água. E você vai num lago onde tem uma água corrente, ela está sempre
fresca, ela está sempre cristalina, ela está sempre viva. É assim a nossa alma. Quando nós estamos no Espírito Santo, quando o Espírito Santo está agindo em nós, é vida do Senhor na vida. Quando nós estamos aí como águas paradas, estamos aí largando tudo, estamos aí depressivos, estamos aí chateados, estamos aí com o bico desse tamanho, estamos aí murmurantes, né? Parece que as águas vão apodrecendo na nossa vida, vai criando aquele limbo de Satanás miserável, e nós não saímos do lugar. E a nossa expressão, ao invés de ser vida, é morte. É isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando essas águas mortas, essas águas começam a se alvoroçar por algum motivo, essas águas mortas só se mexem quando elas querem nos afogar, só isso. Então tem muita gente que fala, né? Essas águas devoradoras, as águas que consomem, as águas que matam, as águas, os ruídos, a Bíblia diz o ruído das águas. O Senhor é maior do que o ruído das águas, muito maior. Salmo 93, bem pertinho lá, eu vou ler o 91, mas no 93, mais para frente aí, eu vou ler o Salmo 93, que é bem curtinho para você, e você vai ver o que o Senhor nos faz. Quando o ruído das águas, o que é o ruído das águas? O que quer dizer a palavra, quando fala assim, o ruído das águas? Quer dizer, os problemas que você tem, aquilo que está te engolindo, é como se fosse uma onda que viesse sobre você e te cobrisse, né? Os seus problemas, os problemas sempre maior do que a nossa força. Esse é o ruído, quando Deus fala do ruído das águas, não é esse? Vamos ler o Salmo 93, ele diz assim, olha, o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Quer dizer, as águas que são... A Bíblia tem as águas purificadoras e as águas perturbadoras, né? Nesse caso, os problemas, aquilo que se coloca sobre nós, acima das nossas forças, os rios levantam as suas ondas. Olha o 4, que beleza, ó. Mas o Senhor das alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Olha só o 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Mas o Senhor é maior do que o ruído das águas. Eu não sei que problema você está hoje, eu não sei o que peso você está carregando, eu não sei que jugo que Satanás está jogando sobre a tua vida hoje, eu não sei o que ele está assoprando nos teus ouvidos agora, eu não sei o que ele está turbando no teu coração agora, mas o Senhor é maior do que esse ruído das águas aí. O poder dele é maior do que o seu problema que você está hoje colocando no altar de Deus. Ele é muito mais poderoso do que essas águas que pensam em te engolir. Muito mais. Em nome de Jesus. Porque você precisa ter essa água, não essa água perturbadora, mas a fonte. O Senhor diz assim: aquele que tem Jesus Cristo, rios de águas vivas saem do seu peito. Tem que sair. Porque quando não sai, a falsidade, há enganos. Querem ver o apóstolo Pedro, como ele diz isso a respeito de líderes? Lá na segunda carta de Pedro, no finalzinho da tua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 17. Eu vou ler um pouquinho antes, hein, para você. Ele está falando aqui sobre os falsos mestres, né? Ele vem dizendo aqui, a partir do 14, eu vou ler. Tendo os olhos cheios deles, esses falsos mestres, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, né? Nós vemos às vezes, sabe que tem gente que martela no problema para se convencer a si próprio, né? Infelizmente é assim. Nós tivemos em nosso ministério alguns pastores. Eu estou falando isso da nossa casa, estou falando daquilo que nós passamos para ensino nosso. Não é para, primeiro eu não vou citar o nome de quem é, não é para denegrir absolutamente ninguém. Mas nós temos reuniões, por exemplo,
para fazer retiro com os jovens. Então nós falamos, o que nós vamos falar? Ah, fala do sempre aquele papo, né? Fala do namoro, casamento, não sei o quê, papapá, né? De fidelidade, de adultério, de um monte de coisa relacionamento, a respeito do relacionamento, de casamento e tal. A gente sempre fazia as reuniões antes para definir aquilo que nós íamos ter. Quer dizer, lógico, o Espírito dá a cada um, mas ter uma pauta, né? E, irmãos, eu vejo, não precisa nem sair do nosso ministério, não, hein? Sempre os pastores falam, não, olha, quando eu que prego, isso aqui deixa comigo, a orientação de casais para namoro, para fidelidade, que é subtilidade, sempre os mesmos que são sempre os mais fortes nesse assunto, eles queriam falar sobre isso e tal. Nós estamos distraindo a mulher. Que coisa triste. Todos eles não, pelo menos dois. Coisa triste. Parece que o diabo cobrou deles o que eles pregavam na sua boca. Parece que o diabo veio requerer deles aquilo que ele pregava. Ah, você que prega a santidade, você que prega a tua fé, você que prega a misericórdia, vamos ver se você aguenta. E não aguentaram. Então é uma coisa terrível. Geralmente o cara vai porque eu venho ao hospital, porque eu não mexo no tostão, porque eu não sei o que era. De repente você vai ver pelo desfalque quem é. É o miserável, é o mesmo, é o próprio. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus deixa ele ser provado naquilo que ele está. Eu faço isso porque eu prego aqui no domingo, inimigo requer na minha vida na manhã da semana. E quando eu esqueço, graças a Deus, que a minha esposa fala assim: eu vi o pastor pregando isso domingo. Aí eu caio na minha, opa, tá certo. Quando eu esqueço assim. Não, porque Senhor, eu sou, o diabo não me pega nisso, porque eu sou fortalecido, não sei o que. Muda a tua oração. Muda a tua oração. Fala assim: Senhor, mas que nem Davi era inteligentíssimo. Senhor, eu sou pobre e necessitado, Senhor, mas o Senhor cuida de mim. Que pobre era Davi? Tinha dinheiro para chuchu? Necessitado de quê? Ele era necessitado da ajuda de Deus. Ele era necessitado da correção de Deus. Ele era necessitado da providência de Deus. Muda a tua oração, pessoal. Não começa não comigo, Senhor, porque nesse ponto Satanás não me pega. Não pega. Porque eu piso a cabeça da serpente. Pisa, está escrito lá. Continua o versículo. E ele que ferirá. Quer dizer, ele vai pegar na tua fraqueza. Ah, eu estou pisando a cabeça de Satanás. Não mesmo, só que ele está ferindo o teu calcanhar, a tua fraqueza. Toma cuidado com ela. Chega para Deus e confessa. Aquele que confessa os seus erros, as suas mazelas, as suas deficiências, alcançará a misericórdia. Mas aquele que encobre, nunca alcançará a misericórdia. E não é contar para os outros, mas é confessar a Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui pregando isso, mas guarda a minha retaguarda, guarda a minha vida, guarda o meu coração, guarda a minha boca, guarda os meus olhos. Porque se o Senhor não guardar, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia. Não adianta você querer com as tuas forças. Não, na minha casa, não. Que é isso? Esses camaradas procuram. Na minha casa, meu casamento, ninguém se abala. Fala isso, chega lá na tua casa, que é igual um pau para a mulher. A quem muito é dado, muito é exigido. Humilhar-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. Ao vosso tempo ele exalta, não é isso? Ele diz assim: você se humilhar debaixo das mãos de Deus, resistir ao diabo, né? E ele, primeiro você tem que se humilhar diante de Deus, depois resistir. Resistir. A resistência não é de Deus, a resistência é nossa. A resistência é nossa. Nós é que resistimos. E geralmente a resistência implica em fazer aquilo que é a vontade dele e não a tua. É contra a tua vontade a resistência. É contra a tua vontade. Vamos continuar lendo aqui. Vamos lá. Pedro 17, parei no 14, né? Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas, quer dizer, enganando as almas inconstantes.
constantes, hein? Eu também posso falar o que for aqui, eu não consigo enganar. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, eu não consigo te enganar. Não consigo. Foi uma igreja aí que todo mundo caía, o cara levantava a mão, caía. Eu digo, amigo, peraí, o Espírito que está com você está comigo, não está? Por que eu tenho que cair dentro de você? Não vou cair. E ainda arrumei crer, porque eu quero ver se ele me derrubar. Mas a palavra você tem que sentir a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus de pé. O Senhor diz assim: aquele que está em pé, toma cuidado para que não caia. Estais, pois, firmes, em pé, marche. E eu estou marchando, meu amigo. Ninguém marcha arrasta. Quem rasteja é cobra. Eu ando. De fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu ando. Você anda. Toma cuidado de se submeter a homens, irmãos. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, estou falando aqui. Certo? Se você tem o Espírito Santo de Deus, aí você está delando comigo. Se não tem, meu amigo, é luta. Ah, mas caiu no Espírito. Eu falei, sim. Estava perto da Cecília do Baltimore, falei assim: quer ver? O Espírito Santo, levanta agora o que eu ordeno, em nome de Jesus. Ele pula. Começaram a levantar. O cara derrubava lá, levantava aqui. E eu levantando na igreja dele. Agora eu te digo uma coisa: se fosse no Espírito de Deus que fez aquilo, bênção de Deus, eu levantaria? Eu levantava com a minha ordem? Não. Claro que não. Irmãos, se você tem o Espírito Santo de Deus, tem confiança nele que está em você? Tem confiança que Deus é contigo? Tem confiança que Deus te ajuda? Tem confiança? Deus diz que você está com ele, você é uma fonte de águas vivas. Você fica bebendo água em qualquer torneirinha aí, contaminada. Se a fonte está dentro de você. Irmãos, eu ensino minhas ovelhas aqui, não sejam ovelhas bobinhas, não. Deus conhece, crê e afirma que os filhos são inteligentes. Não entra em qualquer conversa, não entra em cantos, né? Não dá para jorrar na mesma fonte água salgada e água doce, não dá. Você jorra uma, você jorra outra. Não dá para de manhã você ser do Senhor, de tarde não ser muito, à noite piorou. Não é assim. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E fonte jorra em qualquer situação. Em qualquer situação jorra. É na seca, ela pode até diminuir um pouquinho água, mas ela está jorrando. No inverno ela jorra, no calor jorra, de noite, de dia. Não para. Não dá para você esperar, meus irmãos, na própria força de homens. Não dá. Vocês lembram da passagem da mulher samaritana? Ela vai, lembra da história? Eu não vou, para até não gastar muito tempo. Vocês conhecem a passagem. Jesus se encontra com uma mulher samaritana no poço de quem? Poço de Jacó. Não é isso? Aí você já começa a ver a diferença. Ela e todos lá iam buscar a água para descedentar a sede ali, para matar a sua sede, num poço de Jacó. Não era fonte, era um poço. Quando você procura ajuda aqui nessa igreja, você vem com algum problema para que eu possa orar com você. Se você vem procurar em mim, você vem procurar num poço. Que na época da cheia pode ter água. Na época da seca pode estar seco. O poço corre esse risco. Por isso o poço era de Jacó. Né? O poço, uma hora tem, uma hora não tem. Mas Jesus diz assim: se você beber da água que eu te der, não é isso? Jamais você terá sede novamente. Ele é a fonte. É diferente do poço. Quando você estiver procurando nas suas forças, quando você está procurando na força de certos homens, quando você só está vinculado a esse tipo de preocupação, né, de resolver também só os seus problemas de momento, tudo isso é poço, não é fonte.
Não é fonte, amados. Hoje tem muitos poços por aí. As religiões são poços hoje. Podemos dizer assim, né? Eles podem até contribuir por um tempo, mas depois logo vem a insatisfação. Se religião, meus irmãos, se resolvesse, a Índia, por exemplo, que tem mais de 4, 5 mil, estaria uma beleza. Mas religião não resolve. Religião não resolve, irmãos. Quem resolve é Jesus, a fonte. Religião é poço. Religião é modismo. Religião tem uma situação. Agora evangelho está em alta. Tem uns artistas evangélicos, mentiroso também, mas artista evangélico, está na televisão, 40 milhões de deputados, e a gente coloca quem quer, não coloca ninguém. É tudo. Né? Tem 40 milhões de evangélicos, tem 180 que precisamos converter para o Senhor aí. Estamos perdendo longe. O pessoal começa a contar, né? Vantagem disso. Sabe, irmãos? Tudo isso é poço. Porque eu me lembro que eu entrei no Evangelho há 30 anos atrás, crente era discriminado. Isso que é crente, virou ignorante agora. Virou ignorante. Ainda continuo falando alguns, mas agora é mais velado as coisas, né? Mas era descarado isso. Virou crente, que é? Fizeram lavagem cerebral em você? A gente ia na rua, chamava gente de aleluia. Aleluia! Tá, né? Ou da Bíblia, assim. Agora crente é chique, irmãos. Nós estamos por alto, vamos lá, na boa. Eu vi aqueles Assembleia de Deus com a igreja muito abençoada, sofrerem discriminações para chuchu, sabe? Eu via lá outros tantos no bairro, lá, a gente sabia assim, cretinho, né? Era pejorativo. Só pobre ia para a igreja. Então, agora monta, mas tudo isso é poço. Tudo uma hora está cheio d'água, agora não. Altos e baixos. Aqueles líderes aqui, né? Aqui, nos quais, estou lendo 15, 2,15 de Pedro, segundo Pedro 2,15, nos quais, deixando o caminho direto, erraram o segundo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve, você lê aqui qual é a história de Balaão, viu? Não dá tempo para explicar, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Deus, quando quer usar, usa até o jumento, jumentas, usa o que precisar. Eu louvo a Deus porque ele falou assim: se vocês quiserem clamar, porque se vocês não clamarem, as pedras clamarem. Eu, como não quero dar minha vez para pedra nenhuma, eu clamo e eu louvo a Deus. Tá certo? Qual 17 é onde eu quero chegar? Estes, quer dizer, esses falsos guias, né, são fontes sem água. Está vendo aí? São fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Ele está falando para líderes aqui, está falando para qualquer um não. Mestres. Estes são fontes sem água. Não adianta você dizer, né, que você é uma fonte se você não tiver água para jogar. Não adianta, né? Quem tem a fonte dentro de si não precisa depender de poços exteriores. Não precisa, né? Você é aquele que o autossuficiente não em fazer as coisas, mas na sua fé. Você crê que a tua oração funciona. Lógico que eu estou aqui para orar por você, graças a Deus, os presbíteros estão aqui para orar por você, o irmão, a irmã, orar uns pelos outros. Mas no momento de aflição, usa a tua fé. Usa a tua fé. Jorra a água do teu ventre aí. Jorra a água, né? Não tem como. Nós temos um manancial das águas vivas que está no trono de Deus. Lá no meio da praça existe um rio, lá em Apocalipse está isso, né? Que alegra as moradas de Deus. Esta é a grande fonte, meus irmãos. A fonte sai das moradas do Altíssimo, do trono de Deus. Jesus Cristo, quando veio, ele veio à terra, meus irmãos, como água jorrada dessa fonte. Não foi de qualquer fonte da terra.
Ele vem como água jorrada da fonte do trono de Deus. Ele vem com sangue puro. Ele vem com a semente de Deus. Água jorrada pura, não é? É isso. Não adianta você cavar as cisternas. Não adianta você se enganar e falar, eu vou fazer um pocinho aqui, não vou morrer de sede. Você pode até não morrer de sede, mas toda vez você vai ter sede, né? Não vai patinar e não vai sair daqui. Ou quando você vai necessitar da água, você vai lá e a cisterna que às vezes é rota, quer dizer, ela vazou, ela escoou, está vazia. Quantas vezes você vai buscar ajuda naquilo que você, irmão, precisa um pouquinho de dinheiro, procura teus amigos. Quero ver a cisterna rota. Procura aí, quando você está por cima, tudo bem. Está chovendo, como diz o mundo, chovendo na horta, está tudo uma beleza, né? Procura ajuda quando você está por baixo. Você vai ver a água nos povos. Você não vai achar. De jeito nenhum. Porque nós não podemos guardar a nossa fé. Nós não podemos basear a nossa fé, meus irmãos, em coisas que não são espirituais, né? Em qualquer doutrina que não é a doutrina da palavra de Deus. Por isso nós não podemos guardar em cisternas, nós temos que guardar no nosso coração, e aqui não vai faltar. Por isso que o servo diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lá em João 6, Evangelho de São João 6, Evangelho de São João 6, seis 35, diz assim, Jesus falando, ele diz assim, olha, esse é para você anotar na sua Bíblia assim, passa o amarelinho aí. Eu sou o pão da vida, 6,35. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu falei da mulher samaritana, né? Vamos abrir lá na mulher samaritana, só vou ler o exercício lá. João capítulo 4, um pouquinho antes aí. Se você tem sede, é só buscar que Jesus está aí para te dessedentar. Nessa passagem da mulher samaritana, qual o Senhor se coloca como água viva, essa mulher, ela estava buscando o poço, estava buscando em Jacó. Para ela, o maior era Jacó, mas depois ela conheceu o maior de todos, não é? Jesus aqui dá uma proposta para ela, está lá no versículo 23 e diz assim: olha, mulher, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. A hora vem e a hora é. Agora é esta hora. O tempo da experiência de Deus, meus irmãos, para você ver a fonte jorrar, é no presente, não é no passado, nem no futuro. E o Senhor é presente na nossa vida. Deus determina um novo dia de bênção para a nossa vida. O dia é hoje. Hoje. Eu conversava semana passada com uma vida que era na igreja evangélica e foi batizado na Adventista do sétimo dia. Estou aqui para discutir doutrina da Adventista, que eu tenho aqui para cuidar dos nossos. Mas só para você estar preparado. Ela recebeu a visita dessa igreja na casa dela por 15 dias, e nesses 15 dias eles mudaram toda a concepção de Bíblia que ela tem, né? E conseguiram convencê-la que o sábado, né, tem que ser guardado. E ela falava: não tem problema e tal, eu já fui batizada na congregação, eu já fui batizada no Senhor, ela também é freguesa de batismo, né? Mas eu falei: mas minha irmãzinha, você já leu na Bíblia que o sábado é Jesus?
Ela falou, já. Por isso que você tem que respeitar o sábado. Você não respeita Jesus? Você tem que respeitar o sábado. Hoje é o sábado. Eu falei, você está enganado, mano. Quando Jesus diz eu sou o sábado, maior é Jesus, não o sábado. Tanto é que ele curou no sábado. Tanto é que ele chegou e disse assim, olha, uma bezerra aí, um boi, eu caio no buraco no sábado, você não corre lá em salvá-lo ou você deixa ele morrer porque é sábado? E depois Jesus era teimoso, né, irmãozinho? Ele fazia questão de curar no sábado, resolver as coisas no sábado, parece que ele era turrão, não é isso? Não, você está enganado, pastor, estou enganado. A Bíblia diz que o sábado é um estatuto perpétuo. Não é isso que está lá? Eu falei, olha, essa galera está bem preparada. Eu falei, é verdade, está escrito lá. E que Deus descansou no sábado. Eu falei, então você abre aí em Isaías, você vai no capítulo 40, 41, e dá uma lida lá. Deus não se cansa e nem se fadiga. Escrito lá. Como é que Deus precisou descansar? Irmãs, isso é uma figura. O Senhor, no sétimo dia, fez tudo tal e descansou no Filho, que é o sábado, que é Jesus. Ele descansou na confiança do Salvador. Ele descansou na obediência de Jesus. Esse é o descanso de Deus. Até onde Deus se cansa? Mas deu um trabalho para eu não trabalho para Jesus a todo momento, para Deus a todo momento. Você dá trabalho para Deus. Só minha igreja que tem 100 e poucas pessoas dá um trabalho para Deus. Você imagina essa secundária de gente? Você acha que Deus se cansa? Deus vai chegar para nós e faz o seguinte: nós vamos inventar o feriado, o pessoal fecha aí, ó. Eu só atendo depois das festas. É isso? É isso. Cuidado com fonte que não é a fonte da água viva. Cuidado com a fonte que joga água salgada, misturada, turva. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo que sai da palavra de Deus. Está dizendo aqui, olha, mas a hora vem e agora é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Você tem o Espírito Santo de Deus para adorar a Deus. Não entra em qualquer conversa, não cai em qualquer balela. Irmãos, pelo amor de Deus, olha para a palavra de Deus. Pede para o Senhor abrir os teus olhos. A experiência com Deus é no presente, é agora. Esse é o momento de você ter uma experiência com Deus. Você não vai ficar dependendo de água dos outros, da experiência de outros, nem do poço de Jacó. Você não precisa do poço. Para que você precisa do poço de Jacó? Servia para eles lá, antes de Jesus. Depois de Jesus, ele é a fonte. Para que você precisa? Para que eu vou para Jacó se eu tenho Jesus? Para que eu vou para uma imagem, para santo, se eu tenho Jesus? Para que eu vou para um coadjuvante se eu tenho Jesus? Para que eu vou para a Virgem se eu tenho Jesus? Que ela falou, meu Senhor e Salvador. Ela falou. Para que nós vamos ficar impostos aí que uma hora tem e outra hora não tem? Você não vai depender mais da poço de Jacó, nem do poço do irmão, nem do pastor, mas vai ter a sua própria fonte. Hoje nós vamos orar para jorrar no teu ventre essa água. Né? Mas sabe que essa mulher, ela logo, meus irmãos, ela prestou atenção e viu que essa água era bendita e ela teve um comprometimento com Jesus. Ela teve um comprometimento com o Senhor. Ela disse imediatamente: Senhor, dá-me dessa água aí. Na tua oração, você vai ter que pedir assim: Senhor, me dá dessa água. Tem um comprometimento com Deus. Nós falamos, ele fez um concerto, ele fez ali uma aliança. Mas irmãos, isso depende para ter um concerto, um contrato, uma aliança, precisa ter dois lados. A gente só espera que ele se comprometa conosco, mas nós não queremos nada com ele. A água está aí, a fonte está aí. A mulher falou assim: me dá dessa água, é dessa que eu quero. E você tem que beber dessa água. Você tem que buscar a fonte que é Jesus. Esquece outras fontes, irmãos. Esquece outras que jorram quando querem, ou às vezes são fontes sem água, ou jorram amarga, ou jorram doce, ou quando você vai contar com ela, está seca. Não! Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, meus irmãos, ele não muda. Ele está firme, né?
permanece, o alvo da soberana vocação, a fonte da água viva. E Ele é tão misericordioso que lá em João 7, terminando o último, João 7, João 7,38, diz assim: quem crê em mim, Jesus falando, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Pode ser que você entrou aqui amargo, pode ser que você entrou aqui em contenda, pode ser que você entrou aqui de uma forma, sei lá, caída, desanimada, derrotada. Mas se você falar para Jesus agora: Senhor, eu quero dessa água, Ele vai te conceder o quê? Uma gotinha? Ele vai te conceder um pouquinho? Sabe, irmãos, tem gente, tem igreja, tem pastores que fazem que dá para o povo assim, conta gota. Não vai continuar, dá uma gotinha, põe a língua dele fora aí. Sendo que o Senhor diz assim: é fonte, a fonte ela jorra, irmãos, né? Ela jorra. Então, como você vai botar a torneira numa fonte? Ela está jorrando direto. Como é que você vai, tomar um conta-gotas de uma fonte? Ontem, quando você está com aquele calor que você para na estrada assim, vê aquela pica, aquela fonte assim, às vezes na estrada tem. Então você está com aquele calor, você está dirigindo, foi trabalhar, você foi montar fora para falar alguma coisa, para você ter aquele calor, fazia muito isso, a gente trabalhava, ia entregar, ia montar fora, quando voltava cansado, aquele calor assim, você parava assim, tem algumas estradas que já tem algumas conhecidas, você parava assim o carro, ia assim naquela fonte que jorrava assim, você ia pegar um carro e você falava: não, senhor, eu vou beber a água moderadamente, então pegar um pouquinho. Não tem nada, você abria a camisa para com a cabeça embaixo. Deixa a água de Deus te refrescar. Ah, pastor, vai molhar aqui. Para com esses costumes e tradições, deixa molhar. Encharca. Põe a cabeça embaixo, abre a boca e deixa a água entrar. O Senhor é aquele que dá numa porção sacudida, recalcada, que transborda. Deus nunca foi medíocre de nos dar conta-gota do Senhor. Tudo que Ele fala para nós, fazer: vou derramar do Espírito. Derrama, Ele não dá de conta-gota. Eis que eu sou o teu Deus, e nos darei, farei, e cumpre a palavra. Nunca foi um Deus mesquinho, irmãos. Nós é que somos com as nossas vontades, com as nossas mazelas, isso que somos. Mas hoje é dia de você experimentar a água. Hoje você não vai mais buscar em cisternas e nem em poços aí. Hoje você vai deixar disso. Hoje você vai deixar a cisterna da idolatria. Hoje você vai deixar a cisterna do medo. Hoje você vai deixar a cisterna aí do nervosismo. Hoje você vai deixar a cisterna aí do deixa comigo que eu resolvo. Hoje você vai deixar a cisterna aí do eu não levo para casa. Deixa tudo isso aí, isso é pro poço. Vamos para a fonte, irmãos. Vamos combater o bom combate. Nós perdemos tempo aí brigando com o vizinho, com o da frente, com o de trás, com não sei o quê, correndo atrás de problemas que nós sabemos que vão ser resolvidos de alguma maneira. Combater o bom combate. Vamos pedir força ao Senhor para estarmos espiritualmente adorá-lo em espírito e em verdade. Para Ele nos dar a fonte, para você sair daqui hoje sem sede nenhuma. E vai começar amanhã, segunda-feira, meus irmãos. É a semana que antecede o Natal. Toma cuidado, está todo mundo louco. Ok? O cara te atropela, você não entra em shopping, você não entra em mercado, você não entra em mercado municipal, você não consegue comprar nada, você não nada. É assim, todo mundo louco. Todo mundo pensando que o mundo vai acabar dia 25. Aí eles chegam no dia 25 e falam assim: nós vamos ser devotos a um Deus, a um Senhor Jesus. Então, já que eles pensam dessa maneira, que nasceu, então eles vão se lembrar de Jesus? Lembra nada, enche a cara. Me dá esse peru e toma não sei quantos garrafões de vinho lá e enche a cara. Jesus passa milagre, ninguém lembra que é Jesus ou é Natal ou as coisas parecidas. Vai no mercado, os caras pegam lá uma picanha, briga a tapa para levar na véspera de Natal, que já está acabando as coisas. Um negócio impressionante. Quando Jesus diz assim: quem buscar verdadeiramente não vai ter sede, não vai faltar água para você.
não vai faltar a bênção de Deus para você, não vai faltar a providência de Deus para você, você não vai ter mais sede, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.